Muito bem. Lição número 13, a parte de quinta-feira, fala sobre as duas eternidades. Uma senhora disse para o pastor. O pastor havia terminado de ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, e aquela mulher, membro da igreja, disse para o pastor: isso está no Apocalipse? Eu sempre pensei que o Apocalipse fosse um livro de terror, um livro cheio de enigmas, de símbolos, de bestas, de anjos derramando praga. Nunca pensei que o Apocalipse fosse um livro de esperança. Como disse um grande escritor chamado Gottard, ele disse: Deus nos deu o Evangelho, ou os Evangelhos, para alimentar a nossa fé. Deus nos deu as epístolas para que pudéssemos desenvolver o amor a Deus e o amor fraternal. Deus nos deu o Apocalipse para que nós pudéssemos ter esperança. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Por isso, no capítulo 20, Apocalipse mostra as duas eternidades. O livro do Apocalipse é um livro com boas notícias. Notícias para os salvos, porque as pessoas no livro do Apocalipse podem perceber que existe ali a vitória de Jesus com os seus escolhidos e a derrota do pecado e dos pecadores. Infelizmente, Deus terá que eliminar o pecado e os pecadores do planeta. Não poderão conviver numa terra renovada por Deus, com a Nova Jerusalém, com os salvos, e os salvos não poderão estar olhando para os ímpios sofrendo eternamente. Isso não é o plano de Deus. Deus sempre quis que o ser humano fosse feliz. Era o plano dele que as pessoas tivessem toda uma eternidade para viver em plena felicidade. Por isso o Evangelho, por isso Jesus Cristo na cruz, por isso a ressurreição, por isso as boas novas para que as pessoas se preparem para o grande evento. As pessoas que não se preparam nunca poderão estar junto a Deus. A pergunta 11 é: diante das circunstâncias, por que os ímpios vão ressuscitar? Já que a lição nos fala sobre o momento dos 1000 anos em que os salvos estarão com Jesus no céu, e ali vão fazer a revisão dos perdidos, vão tirar as dúvidas: por que meu pai não está aqui? Por que o irmão fulano não está aqui? Por que tal pastor não está aqui, Jesus? Aí então o Senhor Jesus vai mostrar para a pessoa: está aqui o livro da vida dele, examine você. A pessoa então vai examinar e vai ver como Deus foi amoroso. Quantas vezes Deus insistiu com a pessoa para que deixasse os maus caminhos, os pecados secretos. Mas as pessoas insistiram e acabaram sendo excluídas do céu por vontade própria, perdidos por vontade própria. A pergunta é: diante da circunstância, por que os ímpios vão ressuscitar? 1000 anos no céu, 1000 anos na terra. O diabo e seus anjos estarão presos numa cadeia de circunstância. Não há ninguém para entrar. A Nova Jerusalém desce do céu. O diabo, então, está preso na circunstância, ele vê a Nova Jerusalém. De repente, os ímpios ressuscitam todos, milhões de ímpios. Eles se arregimentam, se organizam sob o comando de Satanás para tomar a cidade santa. Então, a grande pergunta é: diante da circunstância, por que os ímpios ressuscitam? A resposta é: os ímpios ressuscitarão, porque todos terão que comparecer perante o tribunal divino, para que possam ser, assim, alertados sobre o porquê de sua condenação. Deus vai alertar todos os ímpios que eles foram condenados, porque rejeitaram toda a oferta de perdão que Deus ofereceu. 2 Coríntios 8, verso 10, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos 14, verso 10 e 11. Por que julgas a teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Porque todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Somos todos iguais. Apocalipse 20, de 11 a 13, e eu vi um grande trono branco, e vi um ser todo-poderoso assentado sobre esse trono, e todas as pessoas da terra fugiram de diante dele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar deu os seus mortos, a sepultura deu os seus mortos. E todos foram julgados de acordo com o que fizeram neste mundo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Bem-aventurado é aquele que está escrito no livro da vida, porque estes
não sofrerão o dano da segunda morte. Então os ímpios vão ressuscitar para ouvirem de Deus o veredito final, o porquê estão sendo condenados à extinção, e Deus vai executar a extinção. Todos devem ser convencidos de que Deus é justo e que todo joelho se dobre diante do Senhor. Os ímpios vão ouvir, mas não vão aceitar. Satanás não vai aceitar. Por isso ele vai incitar uma rebelião, tentando tomar a cidade santa. E a pergunta 12 é, ao descrever a destruição do pecado e dos pecadores, como a Bíblia descreve esse momento e também a recompensa dos justos? Ellen White escreveu o seguinte no Grande Conflito, página 668. Todo o mundo ímpio achar-se-á em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Satanás e seus anjos estarão acuados. Ninguém pode pleitear a sua causa. Então, eles não têm desculpa pelos pecados cometidos e levados as pessoas a cometer. E a sentença de morte será pronunciada contra o diabo, os seus anjos e contra todos os pecadores. Um momento muito solene na história universal. Diante do tribunal divino, os ímpios ouvem por que estão sendo condenados. O diabo ouve por que está sendo condenado. E é dada a sentença de morte contra todos eles. Isaías chama isso, Isaías 28, verso 10, de o estranho ato de Deus. Deus vai destruir as criaturas que ele criou e que rejeitaram. Elas estão mais parecidas com o diabo do que com a semelhança de Deus. E não tem por que continuar a existência. Imaginou um mundo totalmente renovado, a Nova Jerusalém, e do lado de fora, ímpios, assim, sofrendo e pedindo ajuda? Não seria um céu, seria também um inferno. Uma nova terra ou uma vida eterna, assim, vendo o filho, vendo a mãe e o pai sofrer eternamente num lago de fogo e enxofre. A esposa vendo o esposo sofrendo. Jesus Cristo até contou a história de um rico e de um Lázaro. Fez uma ilustração para dizer que as pessoas devem tomar a decisão enquanto estão vivos, porque depois que estão mortos, tudo já estará selado para a vida das pessoas. Então a pergunta 13 é, ao descrever a destruição do pecado e dos pecadores, como a Bíblia descreve esse momento e também a recompensa dos justos? Os pecadores, resposta. Então veja, como ao descrever a destruição do pecado e dos pecadores, como a Bíblia descreve esse momento e também a recompensa dos justos? A resposta é, os pecadores serão destruídos para sempre, por um fogo eterno, destruídos por completo, e os justos viverão eternamente. Apocalipse 20, verso 9, e os ímpios subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, isto é, a cidade amada. E Deus enviou fogo do céu e os consumiu. Um momento assim de destruição total. Salmo 37, verso 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura que desaparece, a fumaça que se desfaz. Malaquias 4, verso 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem como ardendo como fornalha, e todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, os ímpios, serão como a palha, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e a cura Deus trará nas suas asas. E os salvos sairão e saltarão como bezerros na estrebaria. Então, o que o João mencionou, o que o Davi mencionou, o que Malaquias mencionou, é uma destruição total. Essas serão as duas eternidades. Uma eternidade de destruição, acabou para sempre. E a outra eternidade de bem-aventurança. Os salvos gozarão uma vida eterna. Alguém disse, o que é vida eterna? E um professor explicou o seguinte, vida eterna é como se você tivesse um rochedo do tamanho do pão de açúcar, uma rocha dura, e um passarinho fosse ali e afinasse o bico todos os dias. O dia que esse passarinho conseguisse acabar com essa rocha do tamanho do pão de açúcar, estaria começando a eternidade.
Então é algo infinito, incompreensível. Por isso, Deus coloca em sua palavra a segunda chance. Um professor, hoje nós temos a segunda chance. Um professor, ele disse o seguinte, que estava passando uma prova para os seus alunos, e quase no final do tempo, faltando uns 5 minutos, um rapaz levantou a mão. Ele foi atrás dele, o que foi? Ele disse, professor, eu errei as minhas contas aqui, fiz um rabisco, acabei me confundindo. O senhor pode, por gentileza, me dar uma segunda folha? Ele disse, né, quando aquele moço pediu a segunda folha, eu fiquei pensando, o tempo é muito pouco, olhei no relógio, mas eu resolvi, peguei rapidamente uma folha em branco, dei para ele. E fiquei olhando ele passando a limpo todas as contas da prova. E ele conseguiu me entregar em tempo. Ele disse, quando o moço foi embora, eu fiquei pensando naquela situação. E fiquei pensando quantas vezes eu já pedi a Deus uma folha em branco para que eu pudesse refazer minha história. Poucas pessoas pensam numa segunda chance, mas o livro do Apocalipse fala que Deus hoje está nos dando a chance de escrevermos uma nova história, de passarmos a limpo a nossa vida, porque as duas eternidades vão acontecer. Por isso, disse Ellen White, no Grande Conflito, página 669, o fogo que vai consumir os ímpios, ele é de natureza eterna. É um fogo que purifica a terra. Todo vestígio de maldição será removido. Nenhum inferno a arder eternamente vai ser conservado perante os resgatados que amam ao Senhor. Porque isso não poderá existir, porque Deus seria incoerente se trouxesse um inferno de fogo ardendo eternamente diante do salvo. Então o fogo eterno será um fogo que exterminará. O fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra foi um fogo eterno. Destruiu para sempre. Nunca mais. Tudo virou pó, virou cinza. Foi um fogo de natureza eterna. É o fogo que consumirá os ímpios no final da história do pecado desse mundo. Hoje nós temos a oportunidade de escolhermos vivermos uma vida saudável diante do Senhor, pedimos a ajuda divina para estarmos do lado certo. Que o Senhor nos abençoe. Que a eternidade do bem seja o nosso destino. Deus abençoe a todos. Amém.